Olá, ouvinte. Eu sou o professor Afonso. Trago para você a teologia que atribui toda a autoridade divina a Jesus Cristo. Essa teologia é a base para a reforma de Daniel que deve acontecer nesse início de sétima a oitava de Daniel. Uma oitava de Daniel corresponde a 350 anos, ou seja, tempos, metade de um tempo. Eu defendo a lei de Deus e o Evangelho de Jesus Cristo. Creio que você também faz o mesmo, por isso eu peço que você deixe um like nesse vídeo, ative o sininho de notificação e se inscreva no meu canal. O tema e o título de hoje é A Carta aos Romanos é um manual de ateísmo e a bem da verdade, o mais importante manual de ateísmo que a humanidade já conheceu. As cartas do apóstolo Paulo são um manual de ateísmo, sim. Pregadores, teólogos e escritores cristãos ortodoxos desconfio que Deus não ouve suas preces, tanto assim que eles inventaram o cessacionismo, que consiste em crer e ensinar que os dons do Espírito Santo cessaram na pessoa do apóstolo Paulo, que foi o último apóstolo a ser chamado. Ele nunca foi chamado apóstolo, sem invenção. Para se ter uma ideia qual é o comportamento desses ateus, pregadores, teólogos, escritores cristãos ortodoxos, a grande maioria deles, muitos saem do ambiente em que se está orando por enfermos. E isso eu chamo de ateísmo do ponto de vista cristão. Eu não estou querendo dizer que não haja pessoas maravilhosas entre os pregadores, teólogos e escritores cristãos ortodoxos. Não. Há sim. Mas o maior problema da igreja, eu vou falar isso pela igreja presbiteriana, o maior problema sempre foi o quê? A igreja presbiteriana é a igreja petrina, ou seja, comandada, é governada por presbíteros. E tem tudo o que realmente se refere a culto voltado para a igreja primitiva. Agora vejamos só, agora os pastores, quando saem daquelas escolas teológicas ou vêm de lugares muito calvinistas, têm a maior dificuldade em ficar na igreja. Por quê? Porque a igreja diz a gente não quer a doutrina de Paulo, a gente quer Jesus. Então eu não posso dizer, olha, todos esses pregadores, teólogos, escritores cristãos ortodoxos são ateus de jeito nenhum, mas uma boa parte, e aqueles que estão lá em cima, os famosos, todos são. Basicamente, o meu ensino se resume em apresentar Jesus, que o pessoal obviamente não ensina, pregadores, teólogos, escritores cristãos ortodoxos, já deixaram de ensinar sobre Jesus Cristo há quase 17 séculos, desde Agostinho. Então, eu ensino sobre Jesus e aquele que realmente se insurge contra ele, que é o príncipe dos príncipes, ou seja, o Deus do Evangelho de Jesus Cristo e o Deus das cartas de Paulo, que seria, no caso, Jesus é aquele que nos deu o Evangelho, e o abominável da desolação é que nos deu as cartas de Paulo. Obviamente, a adulteração, que é a maior parte delas. Aos Romanos, 1 e 2 aos Coríntios, e aos Gálatas. A adulteração feita por Nero. Eu defendo que Jesus está certo em tudo. Embora eu acredite que papel aceita qualquer coisa, e se você encontrar um versículozinho num dos 4 evangelhos, que não condiga muito com a lógica, coloca aquilo ali na conta dos seres humanos que escreveram. Coloca na conta dos escribas. Ou de quem interpretou, de quem ouviu e não ouviu de direito. A gente tem que submeter a lógica, obviamente. Então, o que se pode pensar de Jesus Cristo? Aquilo que foi símbolo da fé cristã, que veio lá do comecinho, lá dos apóstolos, lá daqueles 12 que iniciaram. Eu diria daqueles 11 que iniciaram. Então, o que acontece? O que se pode pensar é que há uma pureza muito grande, e muita coisa que não foi desvendada. Por exemplo, o pessoal não entende 1 Pedro 18 e 19. Então, é preciso saber isso, é preciso explicar isso aí para que se entenda o cristianismo. O que é pregação para mortos? O que é seio de Abraão? Como é que Jesus se referiu a isso? Outra pergunta. E dá para pensar no cristianismo corretinho sem tirar a parte adulterada do Apocalipse? Não dá. O pessoal se concentra tudo naquela parte que fica entre
8:2 e 19:4, e ali faz loucuras. Ali Nero apresenta Deus como um tirano. E também as pessoas se concentram muito nas cartas do apóstolo Paulo porque não podem entender. Mas também tem motivos, como eu diria o seguinte, se não se desvenda Daniel, as 70 semanas de Daniel não são entendidas e a gente realmente fica com muita dificuldade de entender o cristianismo. Como o cristianismo é o reino de Deus dentro das pessoas, ninguém precisa ser doutor no assunto. E Jesus ainda diz que o Espírito do vosso Pai falará por vós, ou seja, não há dificuldade nenhuma, porque Jesus fala na primeira pessoa. Então, só voltando à definição que eu tinha começado e acabei fazendo um comentário muito longo. O Espírito de Jesus Cristo, o credo niceno afirma isso, na encarnação ele foi uma porção do Espírito Santo, a essência de Deus, atribuído a um ser humano, no caso de Jesus, com poder suficiente para nos trazer a graça, a verdade e confirmar a lei, conforme João 1,17. O Evangelho afirma que quando ele foi morto, ele entregou o seu Espírito ao Pai, ou o Espírito Santo, aquele que foi atribuído, voltou ao Pai. Ele dizia, eu volto ao Pai. Ele dizia, eu estou no Pai. Ele dizia, eu e o Pai somos um. Ele dizia, tanto faz pedir a mim como ao Pai. Ou seja, não há confusão. Não há confusão. A encarnação foi exatamente isso. Agora, se você sai disso aqui, tudo se perde. Tudo se perde. A nossa base, o nosso símbolo é esse. Por isso eu tenho que falar isso em todos os vídeos. E a ressurreição de Jesus Cristo não foi em carne e osso, foi uma teofania. Maria Madalena, a outra Maria e Salomé viram quando o anjo transformou o corpo de Jesus em uma teofania, que é uma forma de comunicação de Deus com os homens. Não é matéria, não é espírito. Com essa definição, a gente começa a entender tudo e se aprofundando no Evangelho, minimamente que seja, do ponto de vista assim. Você não precisa ficar 60 anos estudando, como faz os paulinos, e sair da escola sem saber nada. Agora, o abominável da desolação, o que eu falo tanto nele? Na Bíblia ele é Paulo, mas ali é só o rosto. E o anticristo, na Bíblia ele é Paulo, mas é só o rosto. Então, o que acontece? As 70 semanas de Daniel nos fornece essa dica. O abominável da desolação é um personagem inventado por Nero, com o objetivo de transformar os cristãos em criminosos e Deus em um monstro. Esse abominável da desolação tem o rosto do apóstolo Paulo, porque as cartas que foram adulteradas foram as de Paulo. E também o Apocalipse, mas já depois de adulterar as cartas de Paulo, ou seja, com o mesmo espírito. Ou seja, voltando à definição, quer dizer, ao núcleo da definição. O abominável tem o rosto de Paulo, tem o corpo do Império Romano e o espírito do maligno. Então, isso com o objetivo de se insurgir contra o príncipe dos príncipes. E também ele é conhecido como anticristo. Daniel, em 8:25, diz que ele destruirá muitos que neles confiarem e se insurgirá contra o príncipe dos príncipes. Apesar disso, ele será destruído, mas não pelo poder dos homens. Quer dizer, revelações divinas serão capazes de destruírem. Não há outro meio. Um dos problemas da teologia paulina é a interpretação. Tudo é interpretação. As pessoas, as pessoas se levantam ou caem quanto a ficarem famosos, os grandes teólogos, dependendo de como eles interpretem as cartas de Paulo. Então vejamos só. Tudo se resume à interpretação. Calvinistas interpretam de um jeito, arminiano de outro, e a guerra já dura um bom tempo. Lutero interpretou de um jeito que levou Hitler ao Holocausto. A nova perspectiva sobre Paulo acusa Lutero de ter interpretado Paulo de modo errado. Jesus e Daniel veem no rosto de Paulo o abominável da desolação e João vê o anticristo. Versículos de apoio. Romanos 7, de 6 a 10. É um trecho bastante grande. Continuando o vídeo anterior, eu peguei a partir do 6. No primeiro foi de 1 a 5. Ele diz assim:
Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, ou seja, morremos para a lei de Deus. E também para o pecado e para a carne, porque para ele a lei de Deus é isso. Para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita, ou seja, a lei é culpada por tudo. O maligno lá no Éden apenas fez um centésimo disso aqui, ou até muito menos, e provocou aquela situação toda. Paulo faz o que bem quer aqui, ele arrebenta com a lei, e nossos cristãos ainda acreditam que isso aqui é obra de Deus. Versículo 7. Que diremos então? A lei é pecado? E agora ele vem consertar o que ele fez, pensando o seguinte, olha, eu fui longe demais, agora eu tenho que consertar alguma coisa, senão todo mundo desconfia. De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado se não ser por meio da lei. Olha, irmão, uma coisa lógica, uma proposição lógica. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não o dissesse, não cobiçarás. Ou seja, Paulo está se referindo ao 10 mandamento e não à comidinha dos judeus. Dá para entender? Versículo 8. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, olha, o mandamento chegou o pecado, vamos entrar em ação, produziu em mim todo tipo de cobiça. Oh, meu Deus do céu. Agora o meu comentário. Pois sem a lei o pecado está morto. Agora eu apelo, chama Augusto Nicodemo para explicar isso aqui. A lei é fonte e força do pecado. Lei, carne e pecado são a mesma coisa. Por isso os paulinos têm que ser cessacionistas mesmo. O que é ser cessacionista? É aqueles que creem que os dons do Espírito Santo cessaram na pessoa de Paulo justamente porque ele foi o último apóstolo. Versículo 9. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu. Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Isso não é ofensa a Deus, não. E eu morri. Então, nesse caso, é comentário meu, Deus ensina que é muito vantajoso alguém viver sem lei, sem a lei dele. Não era assim que ele pensava no Éden, mas mudou, foi isso? Não sigam essa gente. Por favor, tenham uma alma para Deus. Pregadores, teólogos, escritura cristã ortodoxa estão acabando com vocês. Não que eles tenham culpa diretamente. Cultura é tudo que se aprende, eles aprenderam a jogar pedra em Deus. Mas assim, agora acabou, porque agora o livro de Daniel foi desvendado, as cartas do apóstolo Paulo e também o Apocalipse. Dá para andar noutra direção, por favor. Versículo 10. Descobri que o próprio mandamento destinado a produzir a vida, na verdade, produzir morte. Deus se enganou. Olha o meu comentário. Deus se enganou. Ou se corromper. Antes ele determinou uma vida santa sob a lei. Agora, com Paulo, ele prefere que os seres humanos se santifiquem evitando a sua lei a todo custo. Romanos 7, de 6 a 10. Meu irmão e minha irmã, se você teme a Deus, é direito seu, mas admita que as cartas do apóstolo Paulo foram distorcidas pelo abominável da desolação. É direito seu crer nisso ou não. Pensa, continue, você quer continuar pensando como lhe ensinaram? É bom mudar de ideia, porque Deus é Deus, só por isso. Eu faço também um resumo de toda a doutrina do apóstolo Paulo, para ninguém dizer que eu peguei fora de contexto. Toda a doutrina contida nas cartas do apóstolo Paulo se resume em ensinar que a lei de Deus é fonte e força do pecado, que a lei de Deus é um tutor depravado, que a lei de Deus é fundamento que conduz à morte, que a justificação é da carne em vida, mediante fé somente, e não do Espírito após a morte, mediante fé e obras. Tiago, Jesus, a Bíblia toda ensina isso. Que uma vez livres da lei, nos tornamos completamente santos e retos. E que a graça assim alcançada é responsável pela salvação.
Então, a capa dos meus vídeos, a maioria deles faz um apelo para que você tire as cartas do apóstolo Paulo e a parte adulterada do Apocalipse da sua Bíblia, porque Deus é Deus. Agora, para que você ande com a mais absoluta confiança e estabeleça um contato com Deus sem nenhuma intervenção humana, você precisa, diante de Deus, se comprometer em falar somente a verdade a todas as pessoas em todos os contextos, levar a Deus em oração todas as suas necessidades e estender a mão ao seu próximo tanto quanto você possa, tanto quanto as suas condições o permitam. Eu considero essa obra muito importante para mim, que é a reconstrução de um cristianismo mais verdadeiro, ético e socialmente responsável. Convido você a participar dela. Por isso, deixo aqui o meu e-mail, para que, se você quiser entrar em contato comigo, fique à vontade. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, que Deus o abençoe.